noite. Das perguntas que nós recebemos aqui, nós temos aqui uma pergunta. Não aceito o meu corpo como ele é. Me acho feio e não aceito a minha sexualidade. O que posso fazer com esse sentimento? Então, quando nós vamos refletir, né, a respeito do corpo, a respeito de como nós nos manifestamos aqui na matéria, nós vamos encontrar na doutrina a explicação, não é? Por que nós temos um corpo igual a esse a que nós nos manifestamos, né? Seja às vezes questões de problemas congênitos, né? Um corpo que às vezes já nasce adoecido, doenças que aparecem durante a nossa existência aqui na Terra, e muitas vezes as pessoas não se conformam. E a doutrina, nós temos aqui no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, né, a psicografia dele, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos o estudo aqui da lição 14, onde ele fala justamente sobre o corpo. Então, Emmanuel nos ensina da seguinte forma: o espírito, ele é inquilino da casa física e lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconsciente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, sempre sob os cuidados de protetores e de mensageiros da providência divina, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, o que a doutrina nos ensina é que o corpo que nós temos hoje, ele é, na verdade, uma construção daquilo que nós semeamos, seja em existências anteriores ou nessa. Então, nós estamos aqui nesse hospital escola para refazer caminhos, para reaprender a caminhar em conformidade com as leis divinas. E nesse sentido, o corpo, ele é esse instrumento divino onde a enfermidade, a dificuldade, ela é a bênção que vai nos auxiliar se nós interpretarmos, conseguirmos compreender, aceitar aquela dificuldade, ela se torna a bênção para a nossa redenção, para nosso refazimento, para a nossa mudança íntima, para a nossa construção de nós mesmos. Então, o corpo, as células dele são inocentes, não é? E ele, então, é a construção do que somos. Boa noite, pessoal. Aí, ó, vamos encher o pulmão de ar. Vamos respirar fundo. A delícia estar nessa casa mais uma vez, né? Que bênção, gostosura. Lembrando, agradecendo também aos internautas que nos acompanham através do YouTube e a todos vocês que aqui vieram essa noite, né?
É a segunda terça do ano, não é isso? Segunda terça do ano. Estamos aí abrindo 2024 com muita esperança, com muita vontade de acertar, de realizar essas mudanças, né, que nós necessitamos no nosso interior, no nosso psique, na nossa moral. E que esse ano, ao invés da gente pedir prosperidade, dinheiro, né, que nós possamos pedir ensinamentos, bons conselhos, que nós possamos crescer, não financeiramente, mas moralmente, né, como os filhos de Deus que somos, como os irmãos de Jesus, como cristãos, aumentando o nosso perdão, a nossa caridade, o nosso amor, a nossa benevolência, né, para que a gente se torne seres melhores, que é o objetivo. Eu acho que chegou a hora da gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e começar a realizar essas mudanças interiores, deixar as exteriores para o nosso esforço e trabalho honesto, não é verdade? Então, quem quiser fazer perguntas, sinta à vontade, né? Na lateral ali está o nosso irmão José, com papelzinho e caneta, é só levantar a mãozinha que ele vai lá, leva para vocês, e a gente vai tentando responder aqui da forma melhor. Agradecendo a Andresa e a casa por a gente estar aqui hoje. Tem uma pergunta que fala assim, por que não somos felizes? Ela está um pouco ligada até a pergunta que a Andresa respondeu, né? Por que nós não somos felizes? O que atrapalha a minha felicidade? O que está impedindo essa felicidade que a gente tanto almeja, mas que, na verdade, a gente nem sabe o que é, né? Porque nós confundimos felicidades com alegria. Porque a nossa vida cotidiana ela é cheia de momentos de alegria, né? Momentos de festas, de estar com as pessoas amadas, com os amigos queridos, né? de fazer uma coisa que nos agrada, que nos deixa bem, assistir um bom filme, ver um bom livro, não é assim? E são tantas coisinhas que juntas nos trazem momentos felizes. Mas aquela felicidade constante, quando a gente fala felicidade, a gente pensa numa constância, né? Numa constância de alegria, vamos dizer assim. Porque alegres todos nós temos nossos momentos. Mas o que impede essa minha felicidade? Por que eu não sou feliz? A pergunta até diz que está um pouco ligada à Andresa, vamos começar por ali. Porque às vezes eu não sou satisfeito com o que eu sou. Eu não sou satisfeito com a minha situação financeira, com a minha situação social, com a minha situação cultural, com a minha relação social. Eu não me gosto da imagem do espelho, né? Eu acho que eu estou um pouquinho gordo, eu estou magro demais, ou é aqui, ou é ali, isso aqui precisa melhorar. A gente nunca está satisfeito. Porque a gente acha que eu sou justamente o reflexo do espelho. Né? A gente se olha no espelho e fala assim, este sou eu, e não está legal. Mas, quando a gente entra nessa casa de bênção, nessa doutrina de amor e de crescimento, de evolução, de razão, né? Que a base da doutrina é a razão, e a doutrina vem me dar a esclarecimento de que eu sou um espírito imortal. E se eu sou um espírito imortal, então eu não sou o corpo. Olha que interessante. Eu não sou o corpo. Eu estou nesse corpo. Obrigado, meu querido. Aqui, Andrés. Eu não sou o corpo. O corpo eu estou usando. Mas nós somos tinhosos. Eu quero achar que eu sou o corpo. Não é? Eu quero achar que eu sou o corpo. Mas não é. O corpo é uma roupa. É a mesma coisa de eu achar que essa camisa branca que eu estou com ela hoje sou eu. Ela não é, sou eu. Eu estou usando essa camisa. Da mesma forma que nessa atual encarnação eu estou usando o corpo. E se essa camisa foi a camisa que eu, nas minhas condições, tive condição de adquirir, o corpo também. O corpo é aquilo que nas minhas condições eu consegui adquirir pela providência divina, de acordo com o meu histórico passado,
de acordo com os meus erros e acertos de todas as existências carnais por qual eu já passei. Aí, quando chega a minha hora de reencarnar, é programado um corpo físico de acordo com aquilo que eu preciso estar. É aquilo que eu preciso para aquela existência. É um uniforme que a gente usa na Terra. E esse uniforme é compatível comigo. Eu posso melhorá-lo, posso piorá-lo, né? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso ser uma pessoa que tem uma dieta balanceada, não é o meu caso. Eu posso ser uma pessoa que gosta de exercícios físicos, também não é o meu caso. Né? Eu sou uma pessoa que não sou viciado em álcool e drogas, esse também não é meu caso. Eu não tenho vícios, graças a Deus. Mas isso tudo pode e faz com que o meu corpo deteriore um pouco mais rápido. Porque deteriorar vai. O tempo é uma justiça maravilhosa que Deus nos deu. Né? O tempo cronológico que a gente conhece. Ele é uma justiça maravilhosa, porque ele é igual para todos. Todo mundo vai enferrujando. Todo mundo vai deteriorando. Todos nós estamos envelhecendo. E a velhice, ela vai trazendo as ruguinhas, as limitações, né? Como também traz a maturidade, traz o conhecimento, né? Vai nos amansando, vai nos ensinando que o mundo não é meu, eu apenas sou mais uma peça desse tabuleiro, né? E quem comanda o tabuleiro é Deus, não sou eu, porque até então eu acho que é eu que comando tudo. Eu comando apenas a minha vida. Mas a do outro não, mas eu cismo de querer controlar o outro. Eu cismo de querer controlar meu pai, minha mãe, a esposa, os filhos, os amigos, os companheiros de trabalho. Todo mundo tem que ver o mundo da forma como eu vejo, de querer aquilo que eu acho que é bom. E a gente vai entrando em conflitos. Aí a felicidade não vem. Eu não sou satisfeito com o carro que eu tenho, ou se eu tenho apenas a moto, ou se eu tenho apenas uma bicicleta, ou se eu simplesmente ando a pé, que é o melhor deles, é o que vai me dar saúde. Eu não fico satisfeito com isso. Mas quando eu estou a pé e consigo uma bicicleta, passa um pouquinho, eu já não quero mais a bicicleta. Eu quero uma moto. Aí eu já quero o carro. Não, mas esse carro já não é bacana porque não é novo. Eu quero um outro carro melhor. Aí eu quero um outro carro com ar-condicionado, com aquela televisãozinha que agora vem ali de mídia. Ah, eu quero um carro com direção hidráulica. Não, agora eu quero o carro do ano. Não, esse modelo desse carro já não é legal, o outro modelo é melhor. Nós nunca estamos satisfeitos. E a gente vai lutando e desgastando a nossa vontade, os nossos desejos, naquilo que é perecível. Naquilo que eu não vou levar na hora que chegar a minha vez de ir embora. Porque vai chegar um momento que todos nós vamos ter que voltar para casa. Não estou falando da casa física onde eu resido. Eu estou falando da minha casa originária, que é o mundo espiritual. Eu não vou levar nada de material para lá. Nada. Então, para que eu fico tão querendo tudo que é de melhor? Para mim. Só para mim. Ah, porque eu quero ser o destaque. Eu quero ser o cara. Eu quero aquele que chama mais atenção das meninas. Eu quero ser aquele cara que todo mundo olha para mim e me respeita porque eu sou mais legal. Eu tenho mais posses. Eu sou mais vitorioso nas coisas. Por quê? Tem que ser eu. Por quê? O simples é a melhor condição de viver. É o básico. Não estou dizendo que nós não podemos ter coisas. Podemos e devemos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, e se as condições da minha vida permitem que eu possa ter uma coisa melhor. Bacana. Ninguém está julgando quem tem ou quem queira ter. Não é esse o objetivo.
O objetivo é não deixar que isso dirija a sua vida. Que isso seja o objetivo original da sua existência. Isso é uma coisa secundária, uma coisa que pode acontecer com o seu esforço, com o seu trabalho, sem que você passe por cima dos outros, sem que aquilo te cause vaidade, sem que aquilo te coloque numa posição de soberba. Aí você pode ter, não há, ninguém julga isso. Isso é natural, beleza, bacana. O problema é quando isso é o objetivo, é só isso que você é. Você não vai ser feliz. A felicidade é um estado de alma. E o próprio Cristo, quando esteve aqui, falou: a felicidade não é deste mundo. Não foi assim que ele falou? Foi ou não foi, pessoal? Foi. Foi assim que ele falou. Lembre-se, a felicidade não é deste mundo. Hora nenhuma ele disse: a felicidade não é deste planeta. Ele não falou isso. Ele falou mundo. Porque o mundo não é o planeta. O planeta é essa bolinha azul maravilhosa, com o mar, com água, né, as águas dos rios, com a terra, onde nós vivemos. O mundo é a condição dos seres que lá habitam. O mundo somos nós. Nós, população deste mundo, desse planeta, é que fazemos o mundo. E se o mundo somos nós, a felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque nós estamos ainda agarrados às coisas que não precisávamos estar agarrados a elas. Nós precisamos dessas coisas. Mas essas coisas não podem ser a prioridade da minha vida. Então a felicidade não é deste mundo. E nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Não é. Nós podemos ser felizes nesse mundo? Podemos. Podemos. Se nós formos justos, apesar que é quase impossível, por mais perfeito que seja o ser, com exceção de Jesus que esteve aqui, foi o maior que já teve, é muito difícil uma pessoa se sentir feliz. Ela pode estar vivendo a maior da paz, uma condição boa, tranquilo, tudo bem, com saúde, todo mundo bem ao redor dela. A hora que ela sai na porta da casa dela, tem uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com limitações, uma pessoa julgada nas sarjetas. Se isso não comover ela ao ponto de não deixá-la feliz completamente, ela é muito fria. Por isso é que nós temos alegrias, não felicidades ainda. Mas vai chegar o momento em que esse mundo vai ser um mundo de justiça e igualdade para todos. Vai demorar, viu, gente? Não vai ser nessa encarnação. Nós ainda vamos ter que morrer ainda algumas vezes para voltar e presenciar esse mundo mais ditoso. Mas vai chegar, tá? Chegou uma pergunta aqui para a gente. Mesmo tendo experiências pessoais com o Espiritismo, não consigo acreditar verdadeiramente. Gostaria de ter essa fé, na qual muitos falam, mas não consigo acreditar verdadeiramente. E algumas pessoas existem algum tipo de bloqueio em relação a isso? Eu realmente gostaria de acreditar, mas tenho dificuldade em relação a isso. Então, o Espiritismo, ele vem nos convidar a uma fé raciocinada. Ele vem nos convidar, então, não a acreditar, não é? Naquelas verdades ali que foram colocadas, né? Seja por alguém. Mas ele vem trazer para a gente
a possibilidade, através dos ensinamentos que Kardec nos trouxe e que os espíritos guias da humanidade nos trouxeram, para que nós pudéssemos estudar, raciocinar e compreender os ensinamentos que nos foram trazidos. Então, a fé raciocinada, ela é um convite para que nós possamos sair, não é? Muitas vezes, dessa situação passiva. Eu vou ali, assisto a palestra, vou lá, participo de um seminário, vou ouvir, mas só ouvir não tem tanto resultado. A gente tem que ouvir, mas nós temos que refletir, nós temos que analisar, nós temos que colocar esse conhecimento em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vivência. E nós também devemos buscar o estudo, participar de grupos de estudo, pegar as obras básicas, as obras complementares e estudar, para então começarmos o trabalho da compreensão. Quando nós compreendemos aquele ensinamento, ele desce da mente e ele vai se apossando do nosso coração. Então nós começamos a sentir aquele ensinamento, incorporar aqueles ensinamentos em nós, em nossas atitudes. E aí então o Espiritismo começa a transbordar de nós, através de atitudes, através da nossa modificação. Porque ele verdadeiramente ele foi compreendido, sentido e praticado. Então esse é o nosso esforço, o nosso trabalho diário, contínuo e que Jesus nos convida para que nós possamos nos esforçar. Ótimo. Chegou uma pergunta agora da casa, muito interessante. A pessoa fala assim: qual a relação dos pensamentos sexuais e seus desejos com os espíritos menos evoluídos? Muito boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar dos pensamentos sexuais, da sexualidade, do sexo em si. Ao contrário do que a igreja normal lá fora, né, nossa querida igreja católica e algumas evangélicas pregam, que o sexo é pecado, que o sexo é o pecado original, que foi o sexo que acabou com Adão e Eva e jogou eles fora do paraíso. Isso aí, a doutrina espírita já mostrou que isso aí não existe, né, gente? O sexo é uma condição humana, né? É uma condição prazerosa, é gostoso, né? É natural duas pessoas que se gostam e têm afinidade, ao estarem juntas, sentir o desejo sexual e praticar o ato sexual com responsabilidade e respeito, né, que é o principal. Então isso é natural, tá? Então, doutrina espírita não entra nesse mérito. Em relação aos pensamentos sexuais, como eu disse, é natural. Os desejos também é natural. Mas o que isso tem a ver com os espíritos menos evoluídos? Isso tem a ver porque você está atraindo esses espíritos. Caso seus pensamentos sejam excessivos, seus desejos sejam excessivos, é um distúrbio seu. É um distúrbio seu. Eu não posso querer delegar à espiritualidade a responsabilidade de uma coisa que é minha.
Ah, mas nós somos obsidiados. Somos. Somos. Mas eu sou obsidiado por aqueles a quem eu dou guarida. Os espíritos que me buscam são aqueles que eu tenho a sintonia, que eu dou guarida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca fumei e nunca usei droga. Não sou melhor do que ninguém por isso, tá? Estou falando que eu nunca fumei e nunca usei droga. Então, não está na minha natureza o vício do tabagismo e do uso da droga. Não é da minha natureza. Possivelmente, em outras vidas, quando eu tinha esse vício, eu consegui vencê-los. Eu consegui sair disso. Então, nessa atual encarnação, eu não trago mais, porque a gente não regride. Então, nesse ponto, eu não tenho esse vício. Você acha que espíritos obsessores vão querer chegar em mim e me intuir o desejo da droga e do tabagismo? Não. Por quê? Eu não tenho isso em mim. Eles não vão perder tempo em querer. Mas aí eles percebem que eu tenho um desvio na área sexual. Que eu sou excessivo nessa área. Aí o que eles vão fazer? Opa, é ali que eu vou pegá-lo. Aí aqueles inimigos do passado que querem me causar algum prejuízo existencial nessa atual encarnação, por sintonia e débito, que eu causei a eles, não foi eles que causaram a mim, foi eu que causei a eles. Eles me procuram. E ao estar nessa faixa de sintonia de excessiva, outros espíritos que desencarnaram também com o desejo excessivo da sexualidade, vão se aproximar de mim. Porque eu também abri uma sintonia com eles. Eles vão pedir para que eu realmente exceda. Aí eu falo assim, então a culpa é deles. Não, a culpa é sua. Porque a você é dado o direito de dizer sim, sim, não, não. Como diz Jesus. A você é dado o livre-arbítrio de fazer suas escolhas. O pensamento vem, a hora que o pensamento vem, o desejo vem, eu falo, opa, espera aí que está excedendo. Aí entra o vigiar e orai do Cristo. O que eu tenho que vigiar? Atos, pensamentos e palavras. 24 horas por dia eu tenho que estar me policiando, observando aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu estou fazendo. Se alguma coisa não estiver em equilíbrio ou não estiver indo para o lado do bem, eu paro, elevo o meu pensamento a Deus e faço uma oração sincera. Meu Deus, eu estou fraquejando. Olha aqui, ó. Eu sei que talvez eu não esteja sozinho. E eu sei que eu carrego em mim esse vício, esse problema. Então me ajude, me auxilie. Permita que os bons amigos espirituais venham ao meu socorro e principalmente ao socorro de possíveis entidades que possam estar me acompanhando, porque eles são mais necessitados que eu até. E ao fazer esse gesto de humildade, de oração, eu elevo o meu pensamento, corto essa sintonia com o que está mais baixo e eu me sinto mais suave. Vai resolver? É permanente? Não, mas naquele momento resolveu. E no próximo momento você faz a mesma coisa, e no outro, vai chegar um ponto em que você já está reeducado e que isso vai acontecer de forma natural que você nem percebe que está fazendo. É assim. Então, essa questão da sexualidade, vamos tirar esse tabu de pecado, de que isso é ruim, que isso faz mal não, é bom. Faz mal não. Mas em excesso, sem respeito, só pelo ato de fazer, só pela tara, só pelo... Gente, não vale a pena. Não vale. O mundo é muito sedutor e nós estamos vivendo uma época de liberdade, nem é liberdade, mas já é libertinagem muito grande. Todo mundo se expondo, principalmente nas redes sociais, se expondo demais da conta, está tudo muito fácil. E isso é facinho de nos derrubar. Mas se eu permitir, nunca
jogue nas costas da espiritualidade uma responsabilidade que é sua. Somos nós que temos que resolver isso. E isso serve também para o excesso de alimentação, excesso de bebida, excesso de cigarro, excesso de falar mal dos outros, todos os excesso até de exercício físico, porque eu preciso ter o corpo perfeito. Tudo excesso é ruim nas nossas vidas. Temos que procurar um equilíbrio. Porque a gente consegue, tá? A gente consegue, se quiser. A próxima pergunta, ela tem um pouco a ver com essa pergunta aí, essa resposta. Tenho pensamentos ruins de forma recorrente. Tento controlar, mas eles sempre aparecem. Sempre penso que tudo vai dar errado na minha vida, desde as mínimas coisas até as grandes questões. Tenho andado triste e estou adoecendo muito o meu corpo. Como posso viver assim? Então, para que a gente possa compreender aqui essa resposta, através do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, nós temos aqui uma compreensão melhor. E ele fala, o Emmanuel, ele fala da seguinte forma: o pensamento sombrio adoece o corpo são e gera os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho físico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar desregramentos da alma que lhes impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções, nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Cultivar melindres, desgostos, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, adubá-los no solo emotivo da nossa experiência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas, vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. E ele prossegue ainda: guardemos assim a compreensão e a paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto.
Então, como nós podemos observar nessa leitura, quando nós guardamos conosco melindres, desgostos, irritação, mágoa, ressentimento, remorsos, culpa, tristezas, nós estamos envenenando o nosso instrumento corpóreo. Nós estamos envenenando o nosso corpo e também a nossa alma. E, de algum modo, o que ele nos ensina? O medicamento, tolerância, compreensão, paciência. E esses sentimentos, eles vão nos auxiliar na renovação mental. A renovação da nossa mente, de como nós encaramos, recebemos as dificuldades que a vida nos traz. E renovando essa forma, esse modo de receber as dificuldades, que são instrumentos para o nosso refazimento, nós começaremos a cultivar em nós a paciência, não é? A tolerância e também trabalharemos a humildade e nos livraremos de todas essas dificuldades que vão causando o adoecimento do corpo e que é suicídio indireto. Suicídio indireto, vejam bem. Por quê? Porque nós mesmos nos envenenamos. Por isso que os espíritos nos falam que essa herança que nós trazemos conosco, seja de outras existências ou dessa, ela, na verdade, é aquilo que nós construímos. Então, nós amontoamos sobre as nossas cabeças as dores pelas quais nós sofremos hoje. Então, é obra da nossa própria criação. Mas, de acordo com o que a bondade, a misericórdia divina e os ensinamentos do Divino Senhor, nós podemos mudar. Cada minuto é hora, é momento de mudança. E uma das formas é através também do estudo nobre e do serviço, conforme a gente até comentou na resposta anterior, não é? Porque não adianta a gente achar que a gente vai crer nas coisas só assumindo, pegando aquilo para a gente e pronto. Não. É refletir, é estudar essa doutrina tão maravilhosa e os ensinamentos de Jesus no Evangelho e o serviço constante, tanto conosco e quanto para o nosso próximo, nosso irmão, os nossos familiares, no nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos. Isso tudo é o lenitivo, o medicamento que vai nos auxiliar na cura, na autocura de nós mesmos. Isso aí. Tem mais uma pergunta que chegou aqui da casa. A pessoa pergunta assim: a paralisia do sono tem alguma coisa a ver com mediunidade? E se tem a ver, é possível o espírito sair do corpo durante a paralisia do sono? Sim. Na verdade, é uma coisa só, né? O ato de sair do corpo, a doutrina espírita chama de desdobramento.
né? É aquele período onde que a gente entra no sono profundo e há um afrouxamento dos laços que liga o espírito ao corpo, né? Ou seja, o perispírito ao corpo físico. E havendo esse afrouxamento dos laços, porque quem necessita do descanso é o corpo e não o espírito, então nós todos saímos do corpo, né? E ainda continuamos ligados por esses laços, né? Por esses cordões, vamos chamar assim, cordões fluídicos, que fazem esse intermédio. São vários cordões, né? Então a gente continua ligado. Onde é que nós vamos? Para onde você está sintonizado. Se você está sintonizado com coisas boas, você vai para lugares bons. Se você não está ligado com coisas boas, você não vai para lugares bons, né? Cada um vai para onde está sintonizado, tá? Isso é o que a gente chama de desdobramento. A paralisia do sono, eu passo muito por isso a vida inteira, e eu não tenho lembrança ainda de um ato completo, é quando a mente, por algum motivo, desperta, naquele momento em que o corpo está se desprendendo, porque diz a espiritualidade que a gente começa a sair do corpo pelas extremidades, as pernas, os braços. O cérebro é o último a se desconectar do corpo físico durante o sono. Mas aí, o seu cérebro está conectado e por algum momento você está despertoso, você começa a querer despertar ali, mas você não consegue mexer o corpo, é onde te dá paralisia. Por quê? Porque o resto está desligado. Você sabe onde está seu braço, você sabe onde está sua perna, você se percebe todinho ali deitado, você sabe a posição que você está deitado, você sabe exatamente como você está na cama. E você fica pelejando para mover um dedo sequer, um braço, uma perna, e não consegue. Porque está desconectado. Isso causa um certo pavor. Eu tive muito pavor com isso já no passado. Hoje, diminuiu muito porque eu consigo entender que eu preciso relaxar e procurar um dos meus membros, que seja um pé direito, um pé esquerdo, ou uma mão direita ou uma mão esquerda, onde eu consigo fazer algum movimento. E na hora que eu consigo perceber ali e mexer, eu desperto. Se eu tivesse a tranquilidade de, naquele momento, aguardar sem esse pavor, porque dá medo, gente, é ruim. Você não querer mexer e não dá conta. É horrível isso. Mas eu acho que eu conseguiria sair do corpo, talvez até consciente, e ver meu corpo na cama, como muitos conseguem. Mas eu ainda fico meio que apavorado, vou confessar para vocês. Mas isso é coisa natural. O que a gente precisa é ir se reeducando e percebendo que há possibilidade, sim, de sair. Não é uma mediunidade ostensiva. Tudo pode ser uma pequena mediunidade, tá? Tudo é. Porque todos nós, em pequenas condições, somos um pouco médiuns. Temos a percepção. Mas é um ato natural. Relaxar, orar, entendeu? Tem diminuído muito, pelo menos comigo. Mas é coisa legal, não precisa ter medo, não, porque se for para morrer, a hora que você perceber, você já está fora, viu? Você já vai acordar do outro lado lá. E se preparem, vai chegar esse dia. Um dia todos nós iremos. Chegou uma pergunta. O desdobramento que levam ao que acredito ser umbral, e sempre quando estou sozinho em casa, o que tenho feito para que isso ocorra, e por que consigo sair, mas sempre volto? Então, quando nós estamos no sono do corpo físico, como o Márcio acabou de falar sobre o desdobramento, os laços corpóreos, né, que ligam o corpo à alma, eles se relaxam, né? E aí a alma ele fica livre
para que ele possa ir para o mundo espiritual, não é? Fazer ali as visitas de acordo com a vibração que ele está. Então, quando nós nos estudamos, fazemos evangelho no lar, quando nós participamos de palestras, quando nós auxiliamos e servimos numa casa espírita, servimos dentro do nosso lar, quando nós trabalhamos e praticamos a caridade, nós vamos sintonizando com o mais alto. Nós vamos aprendendo, não é? Nós vamos construindo uma sintonia em nós. E se nós não estudamos, não fazemos as preces, a oração, ela é muito importante. A oração é o que liga a criatura ao Criador. E é através da oração que o Pai Criador de todas as coisas comunica conosco, nos concede de sua bondade infinita, nos concede os fluidos que nós necessitamos para o nosso refazimento, para o equilíbrio. Quando nós oramos, né? E a gente realmente ali está conversando com Deus e pedindo a Deus, não assim, ó Senhor, queria ganhar na Mega Sena, eu queria um carro, eu queria mudar de um emprego e ganhar um salário maravilhoso, me ajuda que eu preciso ganhar muito dinheiro, encontrar uma mala de dinheiro na rua, não é? Então aí, muito provavelmente, inclusive tem até uma fala nesse sentido, no livro Boa Nova, Jesus conversando com um discípulo que falou que ele estava rezando e pedindo a Deus que aplainasse os caminhos dele, principalmente nessa área financeira, que ele passava por muitas dificuldades. E aí Jesus vai e responde para ele, falando que, muito possivelmente, quando a gente rezar dessa forma, nós não vamos obter aquele refrigério para a nossa alma. Mas quando nós orarmos e fizermos um pedido justo, não é? E pedirmos ali a paz, pedirmos ali a Deus que nos auxilie na força para enfrentar a dificuldade e conseguir trabalhar mais, para que eu possa ter um salário melhor. Que Deus nos auxilie a coragem de enfrentar aquela doença, para tentar a cura, refletindo, pensando e agradecendo a Deus por aquela doença estar trazendo um novo pensamento, uma nova oportunidade de modificação da minha estrutura. Então aí sim, nós vamos sentir o refrigério, nós vamos sentir aquele toque amoroso daquele Pai que tudo crê, que tudo ama. Vamos nos sentir aquela alegria, aquele carinho na alma e um equilíbrio. É Jesus quem conta isso. Ele fala que quando a criatura reza, quando ela entra em oração e conversa com o Pai, e que muitas vezes, quando ela está bem, ela não faz isso, e ela procura o Pai amoroso somente nos momentos da dificuldade e da dor, o Pai, de braços abertos, concede de sua luz, de sua misericórdia, auxiliando aquele filho com aquela força, aquele fortalecimento, aquela renovação,
para que ele possa enfrentar a dificuldade e transformar aquela dor em elevação, em instrumento de autoaprimoramento e autoeducação. Então, quando nós estamos sintonizando em estações mais baixas, tristeza, sofrimento, revolta, quando nós nos desdobramos, né? Quando nós vamos para o mundo espiritual durante o sono, nós vamos para regiões sofredoras, equivalentes àquele pensamento, àquela sintonia que eu guardo comigo. Agora, quando eu estou em outra sintonia, em sintonia de agradecimento, de coragem, de trabalho, de serviço, de auxílio a mim mesmo, de perdão, eu vou me sintonizar com o mais alto, com regiões de auxílio, de refazimento. Então, isso depende de nós. Nesse caso, o que é que nós recomendamos, que a doutrina recomenda, que Jesus recomenda, que Kardec nos ensina e os guias espirituais da humanidade? O trabalho de reforma íntima, a educação, o estudo, o aprimoramento, o conhecimento, a compreensão e o trabalho de conquista das virtudes. Então, seria isto. Agora, ele pergunta aqui, por que consigo sair, mas sempre volto? Porque nós temos um cordão fluídico que liga o nosso espírito, a nossa alma, ao corpo físico. E esse cordão, ele só é rompido no momento do nosso desenlace, no momento da morte, não é? Então, é por isso que a gente volta para o corpo físico novamente. Acabou. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho a Andresa vai continuar com a palestra dela. Boa sorte, viu, Andresa? Com Deus. Muito obrigado, pessoal.